Saúde a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, amém? No livro de 2 Reis, capítulo 5. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, junto com meus irmãos, minhas irmãs, né? Glorificando ao Senhor Jesus. Já mandei um pedacinho desse culto de hoje lá para a Bahia, no grupo da igreja, os irmãos estão lá assistindo, né? Já mandei também a Vitória filmar o primo ali tocando. E já estão lá os irmãos dando glória a Deus, amém? Feliz de rever cada irmão, cada irmã, e está com minha tia também. Está com todos, né? Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Prometo para os irmãos que vou ser breve. Confesso para os irmãos, todas as vezes eu falo, os irmãos sabem disso, eu não sou pregadora, né? Eu não sei por que me consagraram, mas eu sei dizer que Jesus é bom, eu sei dizer que Jesus salva, eu sei dizer que Ele cura também, e tem milagre dentro da minha casa de cura e vocês já sabem muito bem disso, amém? Vamos lá, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Eu queria que a igreja repetisse comigo o 3, amém? Todos juntos. Disse ela à sua senhora: tomara diante do profeta que está, ele o restauraria da sua lepra. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Glorificamos ao nome do Senhor, porque eu tenho certeza que os irmãos não vieram aqui para me ver nem me ouvir. Os irmãos, quando se arrumaram, vieram aqui para glorificar a Deus, vieram aqui para exaltar esse Deus que é digno de honra, de glória e de louvor. Eu também me encontro feliz por estar aqui meus filhos comigo, o Pedro, sempre eu venho só com a Hilda, né? Mas o Pedro veio, a Vitória veio, né? E estamos aqui com a permissão do pastor, tá aqui, né? No finalzinho da pregação, eu quero convidar a Vitória para estar louvando ao Senhor nessa noite, amém, igreja? Grande Deus. Irmãos, aqui essa palavra vem nos dizer que um certo dia saíram tropas da Síria e levaram essa menina, saíram da terra de Israel, porque antes era assim, igreja, eles vinham, sitiavam a cidade, entravam na cidade, saqueavam a cidade e levavam cativo. E levou essa menina, hoje, culto de missão. Então vamos falar dessa pequena missionária, serva do Senhor, e levaram essa menina para a Síria, né? E ela foi ser o quê? Serva. É o que somos chamados para ser. Irmãos, eu tenho no meu coração e na minha mente que o missionário, o verdadeiro missionário, a verdadeira missionária, ele não precisa de carteirinha. É verdade, aleluia. Ele é chamado e é escolhido e separado por Deus para uma grande obra. Aleluia. Grande Deus, aleluia. Eu não estou desprezando quem é consagrado, quem é ungido pelo homem que Deus colocou no coração. O verdadeiro missionário e missionária, ele começa a fazer missão dentro da sua casa. Para depois ir à casa do vizinho, a sua rua, seu bairro, cidade e fora do Brasil. E essa menina, com certeza, ela foi bem doutrinada, ela foi bem ensinada, era uma menina de fé. Era uma menina que conhecia o poder do seu Deus. Agora você vai ver a diferença. Não precisa falar de lá de fora, lá fora já está lá.
Igreja, veja a diferença no decorrer dessa palavra. Vai ser uma palavra rápida. Não vou cansar a igreja. Mas veja a diferença. Essa menina, não fala o nome dela. Não fala o nome de pai, de mãe. Provavelmente, esse exército que saiu, que levou ela cativa, que ela foi ser serva da esposa de Naamã, um comandante honrado, mas tinha um porém leproso, orgulhoso, soberbo. Ele deu muitas vitórias ali ao rei. Se não estou enganada, ao rei Ben-Hadad. E ali, igreja do Senhor, aquela menina, provavelmente aquele senhor, ele poderia ter matado seus pais até. Porque quando ele saía para a guerra, era viver ou morrer. Nós, servos do Senhor, chamados para a batalha, é viver ou morrer. Quem decide é você. Para você morrer em batalha, não precisa você morrer materialmente. Basta você morrer espiritualmente, acabou. Mas essa menina foi para lá. E quando chegou lá, ela manteve a sua postura de serva do Senhor, numa terra estranha, não conhecia ninguém. Poderia ser, a Bíblia não fala se ela era maltratada ou não, mas ela tinha Deus no seu coração. E aquela menina estava ali no certo dia, aquele homem já tinha procurado cura. Ele era leproso, ele era doente, não tinha cura. Ele servia a deuses estranhos. Ele não conhecia o verdadeiro Deus. E essa menina, para mim, ela foi uma verdadeira missionária, uma verdadeira serva do Senhor. Porque do que adianta ser como Davi, muito bem falado, homem segundo o coração de Deus, mas a sua casa é uma bagunça. Do que adianta Gideão, com 300 homens, venceu, não precisou nem lutar, mas o seu filho foi, levantou e matou seus filhos. Do que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha casa? Como é que está a minha casa? Como é que está a sua casa, igreja, nessa noite? Aleluia! Está evangelizando a sua casa? Está dando bom testemunho para os seus filhos? Amém, glória a Deus. Você está preparado para pregar para o vizinho ainda? Pregou para o vizinho, está preparado para pregar na sua rua? Ah, só vou fazer a obra se eu for consagrado, se eu estiver à frente. Esse comandante, ele estava à frente, ele era um homem honrado, ele era feliz. Essa menina era uma serva, escrava. Ela era feliz. Aleluia. Porque a felicidade não estava em uma casa, não estava em carro, não estava em família. A felicidade dela estava no Deus de Israel. O Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E por ela ver aquela situação, se fosse eu, igreja, eu não vou apontar você. Eu gosto de pregar falando de mim, do que eu sinto. Se fosse eu, na casa de um estranho, muitas vezes sendo maltratado, humilhado, lavando banheiro, eu ia dizer: Deus, tu não vai fazer justiça, não? Mata Jesus. Joga numa cama para me orar por Deus. Ela não. Aquela menina tinha amor. Aquela menina era ovelha. Eu creio, eu acredito que a igreja aqui, servos do Senhor, servas do Senhor. Igreja, vocês sabem a diferença da ovelha para o bode, não sabe? Eu venho de roça, eu sou de roça. Eu tomei conta de gado. 4 horas da manhã eu levantava, colocava umas botas, uma calça e me mandava para tomar conta do gado. E o gado me obedecia. E hoje eu tomo conta de mais de 7 congregações. E tem uns bodinhos no meio que não obedece, não. A ovelha, irmãos, a diferença da ovelha, você quer saber? Você bate nela. Ela fica lá parada, muda, não faz nada. E lhe obedece. O bode, se você bater nele, ele te dá cabeçada. Ele vem para cima de você. Mas eu acredito que aqui nessa igreja tem ovelha do Senhor Jesus, que veio aqui nesta noite para ouvir a palavra e me obedecer, não, que eu não sou ninguém. Veio obedecer a palavra de Deus, do Deus de Israel. Aleluia! E aquela menina, com brilho nos olhos, com amor, olhou e disse: ah, minha senhora, se meu Senhor tivesse em Samaria,
Lá tem um homem de Deus. Glória a Deus. Igreja, você não precisa honrar homens e mulheres que estão lá fora, profetas que estão lá fora, que você não sabe nem como é que está a vida. Vocês têm que honrar o da sua casa, que você conhece, que você convive. Aquela menina não nomeou ninguém na Síria. Ela falou um profeta que está lá em Samaria. E aquela senhora falou para o seu esposo: olha o testemunho dessa menina. E o seu esposo foi até o rei. E o rei pegou ali ouro, prata, vestes festivas, entregou para ele, fez uma carta que era de costume e mandou para o rei de Israel. E quando essa carta chegou no rei de Israel, o homem, posição, autoridade de Israel, rasgou as vestes e disse que ele estava procurando ocasião contra a vida dele, o rei da Síria. Ele nem valorizou o profeta. Ele nem deu a ousadia de lembrar que tinha um profeta em Israel. Igreja, na sua terra, na sua congregação tem profeta. Na sua congregação tem homem e mulheres de Deus. E ele rasgou as vestes em sinal de tristeza, em sinal de grande angústia. Mas aquela menina não. Aquela menina era simplesmente uma serva. Lembrou que ali tinha profeta. Lembrou que ali tinha homem de Deus. Usou a sua fé. E você quer saber demais? Poderia ser que, se esse homem ainda correu esse risco, chegasse em Israel e não fosse curado, ele ia morrer com certeza quando ele retornasse. Mas ela colocou o seu pescoço à prova. Ela não ligou para a sua vida. Ela falou com fé. Ela falou com certeza. Será que nós temos que falar desse Jesus com certeza? Aleluia! Será se ainda cremos, se ainda temos fé? Nem que seja do tamanho do grão de mostarda, como diz a palavra do Senhor. Será se quando Jesus voltar, como diz a Bíblia, ainda vai achar fé na terra? E quando ele chegou lá, que o profeta ficou sabendo que o rei rasgou as suas vestes, o profeta repreendeu o rei e lançou na face dele. Não foi só para o rei que tinha mandado Naamã lá, não. Foi para o rei de Israel. Deixa vir até a mim para ele saber que em Israel há profeta. Igreja, não tenha medo das demandas que vier na sua vida. Não tenha medo da tribulação. Não tenha medo da luta. Não tenha medo dos levantes. Para a igreja, você tem um Deus que é maior. Você tem um Deus poderoso. Você tem um Deus grande. Aleluia. E quando chegou, o cara vinha tão soberbo, na certeza que o profeta ia sair, ia passar a mão nele e ele ia ser curado no toque de mágica. Só que eu quero dizer para você que o meu Deus e o seu Deus, ele não faz mágica. Na mão dele há força e poder. Basta uma palavra e a tua vida vai ser mudada. Basta uma palavra, o teu cativeiro vai ser virado. Basta uma palavra e o mar vai ser aberto. E lá na tua vida. Igreja. E o profeta nem saiu para atender ele. Porque profeta que é profeta não está incomodado em aparecer. Não está preocupado em status. O profeta sabia em quem ele cria. Ele simplesmente falou: vai ali, ó, no Jordão. Viu mais imundo que tinha. Mergulha lá 7 vezes. Mostrou para ele que ele era um imundo, que para se limpar ele tinha que descer. Porque
o que Deus queria com aquele comandante, com aquele homem honrado, com aquele homem que era leproso, Deus não queria só um milagre, Deus queria salvar. E para salvar tem que descer, tem que se humilhar, tem que se lançar nos pés do Senhor. E a minha missão, a tua missão, é ganhar alma para o reino do céu. Quantas almas você convidou para estar aqui hoje? Eu não estou falando daqueles que já estão no evangelho, não. Eu estou falando daqueles lá fora. Quantas almas eu e você convidamos para estar aqui hoje? Será se é o mesmo nosso vizinho, ou um tio, ou um parente? Porque aquela menina testemunhou do seu Deus numa terra estranha, numa terra idólatra, numa terra terrível que não cria em Deus. Ela não quis nem saber se eles criam ou não. Ela quis saber que ela tinha um Deus e que ela tinha um Senhor. E que fique de exemplo para mim e você. E aquele homem teve que descer. E ele saiu furioso e ele não ia não. E ele citou ali 2 rios mais limpos que tinha, que ele poderia se mergulhar lá. Mas Deus usou mais alguém que estava do lado dele e falou para ele: mas meu Senhor, se fosse outra coisa, maior, mais difícil, isso que não ia fazer? Eu estou falando com minhas palavras. Então ali o Espírito Santo de Deus mais uma vez. E ali ele foi e ele mergulhou. E a Bíblia vem nos dizer que a pele dele saiu limpa como a de uma criança. Nós precisamos estar limpo, irmão. Irmão, e não é por fora, não é por dentro. Porque a lepra que mata hoje não dá para ver dentro, igreja. É o pecado oculto, é o pecado escondido. Não tem nada não. Tem um demônio aí chamado que não tem nada não. Acorda, igreja. Estamos nos últimos dias na terra. Grande Deus, aleluia. Jesus ainda vai voltar. Ele prometeu e ele é fiel. O maior missionário que pisou nessa terra sem carteirinha, sem título, foi Jesus de Nazaré. E ele não foi adorado como merecia, não. Ele não teve uma boa recepção, não. Mas ele não deixou de pregar o reino do céu. E hoje, o nosso egoísmo, como Naamã, a nossa soberba, se chegar num lugar, tiver um hotel 5 estrelas, se tiver um avião, se tiver uma passagem, vamos muito longe não, se pagar meu Uber eu vou pregar. Mas cada de graça recebeste, de graça dá. Mas irmão, onde é que cabe essa palavra? Vamos mais à frente. Ele mergulhou, saiu limpo, se converteu, glorificou o nome do Senhor, voltou no profeta. Agora o profeta recebeu, quando ele entendeu que o Deus de Israel era o único Deus. E quando ele voltou, que ofereceu riqueza ao profeta, a mando do rei, o profeta disse: ó, não. Mas hoje, igreja, para pregar, para louvar, tem que ter isso aqui. Não aceita, igreja. O profeta não aceitou ouro vindo do homem, porque o ouro dele, ele não dava e ele não trocava. Estava dentro dele, era o Espírito Santo de Deus, era o tesouro dele, estava lá. Ele voltou. Mas quem se preocupa com ouro, o que acontece? Gease, igreja. Você percebeu essa palavra? Veja bem, o rei de Israel não sabia o poder do seu Deus, da sua terra. O rei da Síria, por ouvir falar, mandou o comandante vir. O que estava lado a lado com o profeta, para servir o profeta, não deu valor ao poder do seu Deus. Acabou de ver um grande milagre. Um pagão sendo curado e salvo. Mas o pensamento dele, o tesouro dele estava aqui. Mas que isso não aconteça nem comigo e com você. O nosso tesouro está lá.
Igreja, Geazi correu atrás do carro. Mas, irmão, como eu queria, ao menos um tantinho assim dos profetas antigos aqui na terra no dia de hoje. Quando ele correu atrás, Deus automaticamente levou o profeta até lá na visão. E ele pegou ali roupas festivas, mentindo com o nome do profeta. Quando ele voltou, que ele perguntou, eu imagino eu dentro dessa história, que o profeta perguntou onde ele estava, ele não foi a lugar algum. E o profeta, por acaso eu não fui contigo? Deus fala. Deus ainda fala na terra. Ei, Deus vê o que eu não posso ver, o que o pastor não pode ver, o que a líder não pode ver. Deus vê. Onde eu não posso ir, Ele vai. O que eu não posso fazer, Ele faz. Cuidado, vigia. Falando de tesouro, falando dessa palavra, eu me lembro. Os servos do Senhor, os apóstolos do Senhor, indo ao templo orar. E aquele aleijado ali, ele dizia, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho? O que eles tinham estava dentro dele. O meu tesouro está aqui, o seu tesouro está aí, o Espírito Santo de Deus. Amém, Deus. Aleluia. E aquele homem ainda levou, irmão. A Bíblia vai dizer que 2 mulas da terra de Israel. Ele se converteu e ele ainda confessou o profeta que quando ele se dobrasse perante as imagens, ele não ia estar adorando, era só porque ele era servo, ele tinha que obedecer o rei de lá. Mas a partir de hoje ele só ia servir o Deus de Israel. Quando está lá fora, tendo um encontro com esse grande Deus, e a gente aqui dentro não sente nada. Quando está lá fora sendo curado, e a gente aqui, servo do Senhor, de um Deus rico, de um Deus poderoso, não recebe porque está atrás de migalha. Ei, uma coisa eu aprendi com minha tia que está ali. A palavra do Senhor diz, Deuteronômio 28, que as bênçãos não vai correr atrás dela. No dia que você obedecer ao Deus de Israel, elas virão sobre ti e te alcançarão. Amém, igreja? Até aqui me ajudou o Senhor. Vem cá, minha vitória. Graças a Deus. Igreja, que você fique com essa palavra. Igreja, creia. Igreja, obedeça. O ABC do crente é obedecer. O crente é todo ao contrário. Venha, Bíblia. Estou feliz também por minha mãe. Minha princesa está ali. Graças a Deus, hoje ela não cochilou.